Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Trago um abraço do meu pastor João Carlos Xavier, e toda a igreja local, Assembleia de Deus, Ministério Pedra Viva, aqui do 2º Distrito de Cabo Frio, Rio de Janeiro. E louvo a Deus por mais esta oportunidade, a qual Ele nos concede, de estarmos mais uma vez reunidos no nome dEle, para assim continuarmos glorificando a Ele. Eu sou grato a Deus pela vida de cada um irmão, de cada uma irmã. Sou grato a Deus pela vida do Glauber, por mais uma vez ter confiado e assim ter me convidado, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, para ministrar esta palavra. A palavra que o Senhor tem colocado em meu coração, ela se encontra no 2º livro da Bíblia, livro do Êxodo. Livro do Êxodo, capítulo 12, nós vamos ler do versos 29 ao 34. Livro do Êxodo, capítulo 12, verso 29 ao 34. Diz assim a palavra do Senhor. Aconteceu que, à meia-noite, feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até ao primogênito do cativo que estava na enxóvia, e todos os primogênitos dos animais. Levantou-se Faraó de noite, ele, todos os seus oficiais e todos os egípcios, e fez-se grande clamor no Egito, por não havia casa em que não houvesse morto. Então, naquela mesma noite, Faraó chamou a Moisés e a Arão e lhes disse: levantai-vos, sai do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel. Ide, servi ao Senhor como tendes dito. Levai também convosco vossas ovelhas e vosso gado, como tendes dito. Ide-vos embora e abençoai-me também a mim. Os egípcios apertavam com o povo, apressando-se em lançá-los fora da terra, pois diziam: todos morreremos. Verso 34, aqui eu encerro a leitura. O povo tomou a sua massa antes que levedasse, e as suas amassadeiras atadas em trouxas, com os seus vestidos sobre os ombros. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor por mais uma oportunidade que Ele nos concede de estarmos nesta noite falando com Ele e ouvindo assim Ele falar conosco. Estamos diante de um texto que é muito conhecido do povo de Israel, dos hebreus, dos judeus, e também conhecido da igreja. No contexto desse texto, nós vamos ver o Senhor ouvindo o clamor de Israel, que já estava cativo aproximadamente 430 anos, conforme Deus já tinha falado com Abraão que aconteceria, mas assim também o Senhor tinha dito a Abraão que, após passado todos os anos determinado pelo Senhor, o Senhor arrancaria o povo com mão forte, com mão poderosa, e os levaria para uma terra prometida, a terra que manava leite e mel, a Canaã.
E assim, o Senhor, antes de arrancar o seu povo com mãos fortes, com mãos poderosas, do meio de um povo, o Senhor vai se materializar por intermédio de sinais. Mas enquanto o Senhor enviava os sinais para o Egito, algo vai chamar minha atenção. O Senhor, ele vai enviar 10 pragas para o Egito e vai testificar uma após a outra, usando o seu servo Moisés, acompanhado de seu servo Arão. E assim o Senhor fez para a honra e glória dele. Antes de acontecer a 10ª praga, que foi a morte dos primogênitos, na primeira praga, o Senhor tornou as águas em sangue. Na segunda praga, o Senhor enviou as rãs. Na terceira praga, o Senhor enviou os piolhos. Na quarta praga, o Senhor enviou as moscas. Na quinta praga, o Senhor enviou peste nos animais. Na sexta praga, o Senhor enviou úlceras. Na sétima praga, o Senhor enviou chuva de pedras. Na oitava praga, o Senhor enviou gafanhotos. Na nona praga, o Senhor fez cair densa trevas. Na 10ª e última praga, o Senhor vai matar todos os primogênitos que estavam no Egito, exceto aqueles que, quando o anjo da morte passasse, segundo a orientação que Deus dera a Moisés, e o anjo da morte ele contemplasse no umbrais da porta a marca do sangue do cordeiro, ele passaria direto. E naquela casa não morreria nenhum primogênito. E assim, os hebreus obedeceram à voz de Deus por intermédio de Moisés e fizeram. E quando o Senhor dá esse 10º sinal, que é a 10ª praga, a morte dos primogênitos, algo extraordinário vai acontecer. E eu quero aplicar esta palavra para os dias atuais, em nossas vidas. Nós, como igreja, nós temos uma promessa da parte do Senhor. O Senhor nos prometeu que vai nos levar também para uma terra que mana leite e mel. O Senhor nos prometeu que vai nos levar para uma Canaã, mas agora celestial, a nova Jerusalém que desce do céu. Mas antes que isso aconteça, o Senhor primeiro, ele tem enviado os seus sinais. E quando o Senhor enviou os seus sinais lá no Egito com as 10 pragas, os egípcios ficavam sem entender. Mas Moisés, Arão, a quem o Senhor revelara os sinais, e todo Israel sabiam o que estava acontecendo. Então é necessário que eu e vocês, Igreja de Jesus, possamos estar atentos aos sinais a qual o Senhor tem dado. Por quê? Porque antes do Senhor tirar um povo do meio de outro povo, os sinais vão anteceder essa tirada do Senhor, a qual ele vai fazer com um povo, tirando do meio de outro povo, assim como ele fez com Israel.
E o texto que nós acabamos de ler, ele é bem claro em dizer que durante a noite vai acontecer isso. E aplicando na parábola das 10 virgens, nós vamos ver que as 5 virgens prudentes, as 5 virgens insensatas, nécias, vão ouvir o brado meia-noite. Porém, 50% eram 10 virgens, todas virgens, 5 prudentes e 5 insensatas, ou seja, 50% estavam atentas, com azeite na reserva, com as suas lamparinas acesas, e ainda que, por conta do cansaço do dia a dia, elas adormeceram por um tempo, mas quando é dado o brado, lá vem o noivo, Hanarashewi, Remina Calabadachúria. Elas estavam com as suas lamparinas acesas. Elas tinham azeite na reserva. E quando o noivo chega, elas vão se encontrar com o noivo. E as 5 insensatas, nécias, loucas, por não ter azeite na reserva e as suas lamparinas estarem apagando, elas foram buscar o azeite. Mas aí já era tarde. O noivo chegou. Sabe o que o Senhor está falando comigo e contigo nesta noite? Que é necessário eu e vocês, Igreja de Jesus, estarmos atentos aos sinais que estão antecedendo a vinda do nosso Cristo e não deixarmos para buscar o azeite, para comprar o azeite, para pagar o preço tarde. Ao invés de nos embaraçarmos com as coisas desse mundo, que eu e vocês possamos estar buscando para que a nossa lamparina fique acesa, para que a gente tenha azeite na reserva. E quando for dado o brado, lá vem o noivo, eu e vocês possamos nos encontrar com ele e fazer parte das bodas de casamento, para a glória do nosso Deus. E foi assim que aconteceu com Israel. O Senhor enviou os sinais, o Senhor enviou as pragas. Os egípcios estavam desapercebidos, mas Moisés e Arão e todo Israel que estavam ouvindo a orientação de Moisés, porque Deus orientava Moisés e Moisés orientava o povo. Eles estavam atentos aos sinais. E quando aconteceu a 10ª praga, que foi de fato a morte dos primogênitos, eles tiveram que sair depressa do Egito e partir para uma caminhada de deserto rumo à terra prometida. Vai ser de repente, amados. Não sabemos o dia e nem sabemos a hora, mas é necessário que eu e vocês possamos estar atentos aos sinais que já estão antecedendo a vinda de Jesus. Quando nós olhamos
para o mundo afora, quando nós olhamos para Israel, quando nós olhamos para dentro da igreja, quando nós olhamos para os noticiários, quando nós olhamos para tudo o que está acontecendo pelo mundo afora, nós vamos ver verdadeiramente que Jesus está às portas. E a qualquer momento, Jesus vai tirar um povo do meio de outro povo. E que eu e vocês possamos subir com Jesus. E que eu e vocês possamos partir com Jesus. E não ficarmos nesta terra. Porque esta terra, ela não nos pertence. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui somente de passagem. Estamos aqui somente como forasteiros. Estamos aqui somente como peregrino, rumo a uma terra prometida, rumo à nova Jerusalém que desce do céu. E a respeito da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso amado irmão, apóstolo Paulo, ele entendeu isso e ele vivia todos os dias, após ter tido um encontro verdadeiro e sincero com a pessoa de Cristo Jesus, como se Jesus fosse voltar naquele dia que eu e vocês, Igreja de Jesus, possamos viver como nosso amado irmão apóstolo Paulo, que entendeu esse mistério. Dia após dia, como se tal dia fosse o grande dia da volta do Senhor. E quando o apóstolo Paulo ele vai trazer um esclarecimento aos irmãos de Tessalônica, que estavam com algumas confusões em sua mente, quanto os que já tinham morrido em Cristo, quanto os que estavam vivos e etc. O apóstolo Paulo, quando chega na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, no verso 16, ele vai dizer: porque o Senhor mesmo, aleluia, dada a sua palavra de ordem, o minerechebidá na calabada xergues, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Paulo está dizendo assim para a igreja de Tessalônica: olha só, vocês não precisam turbar o vosso coração por conta daqueles que já morreram em Cristo, porque quando for dada a ordem ao arcanjo, quando soar a trombeta de Deus, esses que morreram em Cristo vão nos anteceder e vão se encontrar com Cristo nos ares. Aleluia! E nós, os vivos, Denilson? O apóstolo Paulo continua dizendo agora no verso 17, ainda da primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, ou seja, nós vamos ser tirados com força. O Senhor vai tirar um povo do meio de outro povo, mas vai tirar de forma súbita. Vai ser de repente e vai tirar com força, assim como ele tirou Israel do meio dos egípcios. Aí Paulo continua dizendo:
Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Olha que coisa maravilhosa, meus amados. O apóstolo Paulo está falando, aleluia, da vinda de Jesus, primeira fase, quando a igreja vai subir para se encontrar com Jesus nos ares. Jesus vai estar nos ares, os que morreram em Cristo vão ressuscitar e subir para encontrar com Jesus. Depois nós, os vivos, também vamos subir e nos encontrarmos com Jesus nos ares. Aí Paulo continua dizendo no verso 18 ainda da primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, no verso 18, ele vai dizer: consolai-vos, pois uns aos outros com estas palavras. Meu Deus, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Isso é palavra de consolo, amados. A vinda de Jesus nos traz esperança, não nos traz desespero. Aleluia! Não nos traz medo, não. Nos traz esperança e consolo. Por quê? Porque nós sabemos que aqueles que morreram em Cristo, eles vão ouvir a ordem e vão ressuscitar para se encontrar com ele nos ares. E depois nós também subiremos e nos encontraremos com ele nos ares. E como que vai ser isso, Denilson? Paulo também vai explicar isso aos Coríntios. Paulo escreve na primeira carta que ele endereça para Corinto, os cristãos coríntios, no verso 50 do capítulo 15 da primeira carta, ele vai dizer assim, ó: isto afirmo, ou seja, ele está fazendo uma afirmação. Irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Aí no verso 51 ele continua dizendo: eis que vos digo um mistério. Aleluia! Era mistério até o Senhor o revelar, para que ele pudesse agora entregar para os cristãos coríntios. Louvado seja Deus! Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos ou morreremos, mas transformados seremos todos. Oh, glória! Louvado seja Deus! Amados, quando for dada a ordem ao arcanjo, quando soar a trombeta de Deus e no abrir e piscar de olhos, nós subirmos para nos encontrarmos com Jesus nos ares, esse corpo de humilhação vai ser transformado num corpo de glória. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E eu fico imaginando esse evento maravilhoso que vai acontecer, porque nós cremos pela fé. Eu que tive uma necessidade de amputar o membro inferior esquerdo, e estou com ele amputado. Mas quando esse corpo de humilhação for transformado num corpo de glória, aleluia, eu vou receber um corpo perfeito. Glória a Jesus! Louvado seja o nome do Senhor por esta verdade bíblica.
Amados, é motivo de muita alegria nós sermos consolados com esta palavra. Esse corpo de humilhação, esse corpo corrupto que na minha vida, no que aconteceu comigo por conta do pecado, eu sofri essa consequência, mas aprove ao Senhor me amar, ter misericórdia de mim, aleluia. Quando eu levantei a minha mão cansada e confessei Ele como meu Senhor e meu Salvador, Ele mudou a minha história e vai transformar esse corpo de humilhação, esse corpo que foi arrebentado pelo pecado. Louvado seja o nome do Senhor, em um corpo glorificado. Aleluia. Louvado seja Deus. Aí ele continua dizendo, no momento, verso 52, Paulo diz, no capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Oh, glória! Aleluia! Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Quando nós vamos estudar um pouco a história de Israel, nós vamos ver que todas as vezes que a trombeta soava em Israel, o povo estava sendo convocado ou para uma batalha ou para se reunir e adorar o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E no arrebatamento da igreja não vai ser diferente. Vai ser dada a ordem ao arcanjo e vai soar a trombeta de Deus. Uma trombeta de Deus vai soar. E nós vamos nos reunir e se encontrar com o nosso Senhor nos ares. Louvado seja Deus. Glória a Jesus por esta verdade bíblica. Aleluia! E nós sabemos que quando a trombeta soava em Israel, o povo se reunia ou para uma peleja ou para adorar ao Senhor, ou para uma batalha ou para adorar ao Senhor. E no arrebatamento da igreja não vai ser diferente. Quando soar a trombeta, o inimigo da nossa alma vai ficar doido. Vai tentar parar a igreja, mas ele não vai conseguir. Sabe por quê? Porque vai ser no abrir e piscar de olhos. Quando ele pensar, a igreja subiu e se encontrou com Jesus nos ares. E quem vai fazer esse milagre, Denilson? O Espírito Santo de Deus, que habita dentro da igreja. Aleluia! Nós, a igreja, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios e aos Coríntios, vai dizer que nós fomos selados com o Espírito Santo da verdade, com o Espírito do nosso Jesus. Nós temos uma marca, nós temos um certificado, nós temos um selo, e como carta de Cristo Jesus, nós temos um remetente, mas nós temos também um destinatário. Aleluia! Louvado seja Deus! Glória a Jesus por isso! E no teor desta carta tem uma mensagem, e esta mensagem ela tem que ser anunciada, ela tem que ser pregada enquanto os sinais estão se cumprindo. Enquanto as 10 pragas assolavam os egípcios, Moisés ia até Faraó e falava, ó, o Senhor falou isso, isso e isso, ou seja, Moisés não se calava diante de Faraó e dos egípcios. Moisés estava anunciando a verdade de Deus. Não tem Faraó certo, não tem
egípcio certo, não tem Satanás certo, não tem demônio certo. A igreja foi chamada para fora. Então você que é a igreja, eu que sou a igreja, vamos abrir a nossa boca e anunciar as boas novas. Restiquinastel Halamanarácia decalá no xirique de bledecoui. Rabaste que necalamanaracia. Glória a Jesus. E quando não anunciarmos com uma mensagem pregada, nós vamos anunciar com uma mensagem vivida, praticada para a honra e a glória do nosso Jesus. Por que, Denilson? Porque nós somos carta, e a carta ela tem um remetente, a carta ela tem um destinatário, a carta, louvado seja Deus, ela tem uma mensagem no corpo, e aonde nós vamos como cartas vivas de Jesus, nós somos essa mensagem, esse evangelho, essa mensagem da cruz, a palavra que cura, que liberta, que transforma e salva para a glória do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus conta comigo e contigo, meus amados. Mas fiquem atentos aos sinais. Não vai dar tempo para ficar brincando quando o Senhor falar, é agora, hein? Quando soar a trombeta. Não vai dar tempo para ir buscar o azeite para acender a lamparina. O dia é hoje. Que eu e vocês, assim como Israel estava atento aos sinais, às pragas que o Senhor sinalizava, eu vou tirar vocês daí. Fiquem atentos. E quando chegou a hora, eles tiveram que sair, depressa. Não vai ser diferente no arrebatamento da igreja. Então, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto estás perto. Fiquem com esta palavra e que eu e vocês possamos ficar atentos aos sinais da vinda de Jesus e da consumação do século. O Senhor vai nos levar e nós vamos morar com Ele na eternidade. Assim eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus Cristo.